Vamos ser felizes, meu povo! Boa tarde pra você, ligadinho na nossa programação, ligadinho na TV Aparecida. Dupla, boa tarde. Boa tarde, você tá bem? Dupla do meu coração. Graças a Deus, passamos mais uma semana, piscou e já estamos de volta no nosso Conectados pela Fé. Para bater um papo gostoso com a juventude, para falar de tema importantíssimo hoje, né, Lê? Exatamente, porque hoje, dia 19 de julho, comemoramos o Dia da Caridade. Você aí de casa exerce a caridade? De que forma? Já vou fazer o convite pro pessoal de casa, Gui. Manda pra gente através das nossas redes sociais, @programa Conectados pela Fé. Manda pra gente que a gente vai ler tudinho. Exatamente, manda aí se você faz parte de algum trabalho ou se você conhece um projeto assim que está próximo às pessoas, aqueles que mais precisam, aí no seu bairro, na sua comunidade, na sua escola, na sua cidade, combinado? E aproveita que vai pegar o celular para mandar isso pra gente, para nos seguir lá no nosso Instagram e manda mensagem também pros seus amigos, manda mensagem no grupo de jovens, no grupo da escola, que tá começando o nosso Conectados. Você, pai, mãe, tio, tia, avô e avó, chama o jovem do quarto pra sala para acompanhar o programa com a gente, né, Lê? Isso aí, porque o programa tá só começando, muita alegria. Mas aí, Gui, já que a gente já convidou o pessoal para seguir a gente nas nossas redes sociais, vamos atualizar nosso feed junto com o pessoal de casa? Bora atualizar o nosso feed, então, e conferir o que Carlinha preparou pra gente, Carlinha e toda a nossa produção, pra gente entender mais sobre esse tema. Confere aí. A caridade tá nos detalhes, viu? Não é só doar dinheiro ou fazer grandes ações. Quando a gente ajuda um amigo no trabalho, na escola, quando a gente escuta ele quando ele tá mal, quando a gente cede lugar no ônibus, em algum lugar que a gente esteja, isso também é caridade. Tá no bom dia com um sorriso, no tudo bem. Você precisa de ajuda? Aliás, Sara, você precisa de ajuda? A caridade não tem hora nem palco, é uma atitude diária. Então bora praticar? Bora! Adorei, Gui! Muito bom, né, Lê? Carlinha ajudando a Sarinha foi o auge. Foi o auge, não. E é um exercício legal, né? Da gente parar pra pensar que a gente fica sempre num primeiro passo já imaginando, né? Eu tenho que fazer parte de um grande projeto. Se você pode, que legal, né? Mas e essas pequenas ações no nosso dia a dia, né? Exatamente. São aqueles olhares sensíveis que a gente tem que ter para com o próximo. E aí seja nosso amigo, o colega de trabalho, alguém da nossa família e, claro, outras pessoas de fora, porque todo mundo merece, né? Todo mundo. Lê, e ó, estou ao lado de uma pessoa muito caridosa aqui. Não preciso nem perguntar se ela pratica, se ela exerce, porque eu sei que ela faz por estar pertinho dela todo dia, né não? Minha dupla também, gente. Graças a Deus, a mãezinha Aparecida só coloca pessoas do bem por aqui, viu? E aí, a gente não tá sozinho, porque esses jovens que estão aqui inspiram muito. Muito mesmo, gente. Eles fazem além do que a gente faz no dia a dia, né, Gui? Exatamente. Vão mostrar pra gente, então, um pouquinho dessas outras ações, contar experiências pessoais e, quem sabe, inspirar você aí de casa a fazer parte, a dar esse passo para conhecer novos trabalhos, né, Lê? Então, gente, primeiramente, sejam todos bem-vindos aqui, bem-vindas à nossa casa, à nossa sala. A Laís, o Wesley e a Isabela. Bem-vindos, viu, à nossa casa. Todo mundo falando perto do microfone, tá bom? Arrasaram. Gente, nesse dia tão especial, eu queria que vocês começassem compartilhando com a gente um pouquinho do trabalho. Como é que surgiu, na verdade, esse chamado no coração de vocês de praticar a caridade? Porque foi aquilo que a gente falou, no dia a dia a gente exerce de várias formas, mas vocês fazem além, com projetos, entidades, e aí a gente queria conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês. Vamos começar pelo Wesley, que tá no meio das meninas? Pode ser, meu amigo. Pode. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Desde pequenininho, já praticava caridade? Sim, a minha família sempre foi engajada nas ações sociais de igreja. Então, sempre participei dentro da igreja em oratório, em arrecadação. Daí, no Ensino Fundamental 2, eu tive uma disciplina muito importante, que foi Ética e Cidadania, onde a gente precisava entender a necessidade do bairro e como que nós, jovens, poderíamos construir algo melhor
para a gente viver. E foi uma experiência muito incrível. A gente desenvolveu ações sobre meio ambiente, também sobre políticas públicas. A gente marcou reuniões com vários prefeitos, autoridades. A gente chegou até conversar com o governador para buscar melhorias para o nosso bairro, sabe? E foi um aprendizado muito importante na minha vida. E eu levo sempre isso comigo. Aprendi lá na escola e carrego para a vida inteira. Isabela, para você, como é que foi esse início e como que você sentiu esse despertar, né, de que você podia colaborar com o mundo de outras maneiras, você podia ser mais presente em pautas necessárias? Guilherme, eu me envolvi com o voluntariado na minha infância. Eu participava na igreja de algumas ações sociais, né, como arrecadação de agasalhos, alimentos. E com isso, nasceu uma sementinha em mim. Depois eu fui na escola, eu também fiz algumas ações nesse sentido, mas chegando na faculdade, eu fui morar em uma república estudantil. Eu sou aluna de uma faculdade particular, então as entidades sociais não são tão comuns, em muito menos quantidade do que tem uma faculdade pública. Sim. E aí, estando na república, convivendo com essas amigas que eu fiz lá, vendo o envolvimento delas com projetos sociais, despertou em mim. E por eu ser uma aluna que já é fruto do ProUni, que é um benefício social, né, governamental, eu sentia que eu tinha algo a mais, uma certa obrigação com a sociedade que investiu no meu conhecimento, na minha carreira. Então, foi assim que eu me envolvi com o voluntariado. Que legal, né, Gui? São vários exemplos que começam desde pequenininho, então por isso a gente sempre plantar a sementinha em casa e aí a escola também ajudando em tudo isso é muito importante para que jovens inspiradores como esses que estão aqui fluam, né, Pois Gui? é. E a Isa e a Laíse também. Que hoje, a Isa até comentou da República, você também faz parte, né? É diretora do Conselho de Repúblicas, então tem esse trabalho nas repúblicas da cidade onde vocês moram, é isso? Isso, inclusive a gente mora junta. Ah, que legal! A Isa já tem um tempo, né? Acho que uns 3 anos que a gente mora junto. E sim, eu sou diretora do Conselho de Repúblicas. Em Lorena a gente tem bastante república, né? Principalmente da USP. Do Conselho são mais ou menos umas 40 repúblicas. Nossa, bastante. Bastante. Rap feminina, masculina. A gente também tem república mista, né? Que mora tanto homem quanto mulher. E a função do Conselho é justamente organizar todas essas repúblicas. Então, a gente faz bastante evento, bastante conversa, bastante competição entre as repúblicas também, para poder unir e aproximar todo mundo, para você não ficar fechada só na sua república, sabe? Você conhecer todo mundo da faculdade, você já chegar na faculdade conhecendo outras pessoas, para você não ficar totalmente perdido. E aí, esse trabalho, né, de junção de todas essas repúblicas também tem um cunho de caridade, existem projetos envolvidos, é isso? Sim, isso. Nas competições que a gente faz, a gente sempre pede ou um agasalho, ou alimento, alguma coisa assim para você poder se inscrever. E depois a gente destina tudo isso que a gente arrecada para projetos, como o Idoso Amigo, que a gente já doou agasalho, alimentos para um projeto da Flor de Lis, que é o Marmitas, né, que entrega marmita para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então a gente distribui esses alimentos, lacres para o Idoso Amigo também, para fazer cadeira de rodas. Então a gente tem vários projetinhos dentro das repúblicas com um cunho social também. Que legal, né, Gui? Pois é, que é a união dos jovens, tipo, para eles fazerem amizade, porque muita gente vem de outras cidades, está longe da família, os amigos acabam se tornando família e ainda ajuda o próximo. E me chama a atenção que é uma fase da vida que às vezes as pessoas ainda têm aquela ideia de que o jovem, quando chega nessa fase, ele quer, né, ele está estudando, claro, mas ele também quer curtir, ele quer, sabe, ele não vai se preocupar com os problemas do mundo, né? E a gente vê justamente o contrário, né? Então é isso que a Lê falou, jovens que estão longe de casa, muitas vezes, que estão morando em repúblicas com outros jovens, convivendo a realidade, o mundo dos jovens, mas dando o seu toque, né, no mundo a partir desses projetos. Wesley, você percebe isso? Tem na juventude hoje, a gente pode falar que existe
essa força e essa vontade de fazer as coisas acontecerem, de mudar o que tem de errado no mundo? Sim, eu vejo isso dentro do projeto Idoso Amigo, né? Já estou há 3 anos, já fui de várias áreas, até da presidência do projeto, mas eu vejo essa necessidade dos jovens, principalmente quando chegam, assim, do vestibular, né? Que entram numa universidade, e é muito difícil, assim, atrair esses jovens para ações sociais. E quando chega, entra no projeto, existe um processo seletivo, a gente conversa bastante com eles para ver se é essa necessidade mesmo que eles querem de ajudar o próximo. E é muito legal, porque eles chegam com uma energia totalmente diferente e principalmente os idosos adoram, porque é uma troca de conversa, é uma vivência totalmente diferente que ele tem de realidade e começa a conectar com o do idoso também e se torna incrível. E é muito interessante. Eu aconselho todo mundo a participar de um projeto social na vida. Eu acho que deve ser uma troca muito bonita, né, Gui? Porque a gente já falou, né? Exatamente, a gente doa um pouquinho do nosso tempo, seja de qual forma, mas recebe muito mais. Eu acho que isso que deixa mais especial. E aí se torna um adulto. Mas pensando também no próximo, né? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que todo mundo só pensa no seu trabalho. Cada um no seu corre. E daí você parar para poder ajudar o outro, pensar no outro, acho que isso deixa a essência não se perder, né, Gui? Exato. E aí, eu acho que é até legal, Lê, nessa hora, a gente ir conhecendo mais dos trabalhos, dos projetos onde eles estão inseridos, que a gente já ouviu vocês citando aqui nessas respostas. Então, Isa, se você puder começar pra gente o trabalho do Flor de Lis. Explica pra gente quais são as atuações e como é que vocês têm estado perto de pessoas ou de causas, pautas urgentes dos dias de hoje. Legal. A Flor de Lis, ela é uma entidade socioambiental. Então, ela é voltada para educar a sociedade, as comunidades carentes, acerca das causas ambientais, né? E as fotos estão passando aí, isso. Olha que legal. Do trabalho de vocês. Tem entrega de marmita. Sim. E nós, dentro da Flor de Lis, nós trabalhamos com diversos projetos. Nós temos o Marmitas, que é um projeto onde nós distribuímos alimento, como a Laís falou, para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Temos o Lua Vermelha, que fala muito sobre menstruação feminina, que é um tabu. Olha que legal. E a gente educa acerca desse tema que é importante para essas meninas. Temos também o Hortinhas. A gente desenvolve um projeto muito bacana lá na Escola Haroldo Azevedo, uma escola pública da cidade de Lorena, onde a gente faz oficinas, palestras para essas crianças, ensina elas a ter uma hortinha em casa. Fofo. É muito legal, é lindo. E aí, assim, são crianças, a gente consegue ver que alguns trabalhos são mais dedicados às crianças, a entrega de marmitas para públicos de outras as idades. Vocês, então, abrangem todas as idades na hora de praticar a caridade, é isso? Sim, nós temos projetos que vão desde da primeira idade, né, os 3 aninhos, passando pela adolescência até a fase adulta. Que bonito, né, Gui? É um projeto completo. Exatamente, e que traz essa preocupação, né, com a educação ambiental e esse conhecimento das comunidades, né, sobre como é que a gente pode usar a terra, usar o que a gente tem de recursos de maneira sustentável, uma pauta cada vez mais importante, né? Exatamente. E, Wesley, a gente já trouxe aqui em outros programas, né, Lê? A gente já conversou aqui com representantes desse projeto do qual você faz parte, o Idoso Amigo, mas para aqueles que não acompanharam e para a gente recordar para o pessoal de casa, vamos lembrar um pouquinho como é que são as ações de vocês também, junto dos nossos vovôs e vovós. O projeto Idoso Amigo é um projeto social voltado ao público idoso, né? Principalmente de instituições de longa permanência na cidade de Lorena. E o nosso principal objetivo é aproximar os jovens com a terceira idade. Eu acho isso incrível, até mesmo pela troca de experiência, né? A gente vive num mundo tão corrido e a gente não esquece do passado, esquece da vivência do passado. Isso é muito interessante. Também dentro do projeto a gente desenvolve várias atividades ao longo do ano. Daí a gente faz uma arrecadação de lacre, de latinha. E toda essa lacre a gente vende para comprar cadeira de roda para os idosos.
Até nesse final de semana a gente fez entrega de 2 cadeiras de rodas da arrecadação passada, né? E também a gente tem projeto de Cultivida e todos os domingos a gente realiza a visita. Nosso principal objetivo é realizar a visita aos domingos. E nessas visitas é uma festa, né? A gente está no mês de junho, então é comemorada a festa junina, é a época que eles mais adoram. Que delícia. A gente leva comida, leva bolo típico, né? Brincadeiras, eles ficam a tarde inteira lá conversando e eles adoram. O Wesley, até veio uma senhora, eu não consigo lembrar o nome dela da última vez. Um beijo pra senhora, coisa mais fofa, aqui no programa com a gente. E foi muito bonitinho, porque assim, tinha uma representante do Idoso Amigo, mas ela falando da experiência de todo domingo, eles esperarem que vocês cheguem. Lembra que falou? Exatamente. Foi tão gostoso de ouvir ela falando, então eu não tenho dúvida de que seja muito prazeroso para todas as partes esse projeto tão especial. Então, mais uma vez, parabéns, viu? E aí, que legal que eles juntam, então, e conseguem ajudar, mais do que a presença, né, Gui? Exatamente, né, Lê? A gente consegue ver a transformação acontecendo a partir desses gestos e volta para aquilo que a gente falou no começo, né? De que, às vezes, as pequenas coisas, né? Então, é um sorriso que você dá, é um momento de escuta, de conversa, por exemplo, com a terceira idade. Isso já faz uma diferença danada na vida de quem ali está esperando, né? Um carinho, um abraço, um momento especial. Ó, a gente quer continuar conversando com vocês, conhecendo mais dessas histórias, inspirando mais as pessoas, né, Lê? Com certeza. Mas a gente tem que fazer um intervalo rapidinho. É coisa de você tomar uma água e voltar, viu? Então não muda de canal. Sai daí. Daqui a pouco a gente tá de volta. A gente fica muito feliz de ver todos vocês aí do outro lado. Aqui. Acompanhando o nosso programa. Eu ia falar esperando pessoalmente. Mas é porque pessoalmente, inclusive, quando vocês encontram a gente pelas ruas no Santuário Nacional, vem falar com a gente, porque daí o coração fica a gente mais fiquei esperando o bordão. Por isso eu vi a pausa e falei, ela vai dar o gancho. Do coração quentinho, mas fica mesmo, né, Lê? É muito gostoso. Como a gente gosta saber de tá quem tá aí do perto. outro lado. Exato, tá perto de vocês, sabendo que vocês estão acompanhando o programa e principalmente sabendo também que a juventude lá de casa está se engajando no cuidado com o próximo. É isso. A partir do santuário. De que jeito, Lê? Exatamente, fazendo parte, sendo então o Jovem de Maria, fazendo parte da nossa maravilhosa família dos devotos. Então você que já deu o seu sim, o nosso muito obrigada, coração quentinho pra você. Se você ainda não faz parte, vem, meu amigo, minha amiga, que você tá perdendo tempo. Exato, não espera mais não, viu? E é muito fácil. É só você ligar no 0300 210 1210 ou acessar a12.com/Jovens de Maria para você fazer o seu cadastro e dar sim, então, a nossa família dos devotos. E a gente lembra, né, Lê, que é graças a essa colaboração das pessoas que fazem parte deste trabalho que o santuário mantém a sua estrutura, cuida da Casa da Mãe Aparecida, mantém a TV Aparecida e também vários trabalhos sociais, né? Exatamente. Já que a gente tá falando de caridade, vamos lembrar o pessoal de casa, porque são muitas obras sociais que o Santuário Nacional colabora. Mas aí, algumas que eles estão mais acostumados de ver, vai. Vamos falar, tem a Casa do Pequeno, que é para crianças e jovens, é um trabalho muito bonito que eles realizam. Tem o Pensa, né, a partir da música, trabalhando já. E quantos não são formados, seguem a carreira enquanto músicos por causa do projeto? Colinho de Mãe, que são para gestantes, é um trabalho muito bonito que eles realizam com as mães que precisam daquelas informações, aqueles cuidados que às vezes não sabem por onde procurar. Colinho de Mãe tá aí. Tem para todas as idades. Exato, tem o Lar Nossa Senhora Aparecida, ou seja, é esse cuidado do santuário e da família dos devotos com todas as fases da vida. Então, mais um motivo, viu, para você fazer parte da nossa família e ser um Jovem de Maria. Claro, além de tudo aquilo que a gente sempre lembra para você, você vai receber conteúdos imperdíveis, voltados para a juventude, aquela revistinha mensal que traz pautas necessárias para quem é jovem entender esse mundo acelerado de hoje em dia. Então não perde mais tempo não, fechou? É isso aí. Se você quiser ver mais desses trabalhos das obras sociais, é só você acessar 12.com/obras sociais, que aí você vai conseguir ter noção da dimensão
de trabalho do santuário. Então, é uma forma de você também praticar a caridade, fazendo parte da nossa família dos devotos. Então, vem, porque existem várias formas e você, jovem, pode cadastrar o seu amigo jovem também. Exatamente. Né, Gui? Todo mundo pode ir assim, ó, se ajudando, porque quando a gente está indicando coisa boa, você não precisa nem pedir antes, não, viu? É Pai e mãe, isso. ó, liga, cadastra o seu jovem, ele vai receber esse presentão todo mês e fazer parte da nossa família, combinado? Com certeza, e bora voltar para conversar com os nossos jovens que inspiram, porque essa galera aqui é inspiradora real, né, Gui? Pois é, e agora? É gostoso a gente conversar com quem inspira. Exato, né, Lê? E eu gosto de ouvir histórias deles também, porque a gente muitas vezes vai fazendo parte, né? Parece que a gente consegue estar nos momentos quando eles começam a relatar experiências. Então, queria que vocês contassem pra gente, Laís, se puder começar, se teve alguma experiência que te marcou mais, ou uma história que você conheceu nessa caminhada, fazendo bem para outras pessoas, que você fala, poxa, isso eu vou levar pro resto da minha vida. Esse aprendizado, ou isso que eu vivi nesse momento. Tem algo que te marcou assim? Tem, claro. Uma coisa que me marcou muito, eu já fui da Flor de Lis também, junto com a Isa, e eu participei muito do projeto Marmitas, né? Que era a entrega de marmitas para pessoas que moram na rua. E com o tempo, assim, como a gente tinha uma periodicidade muito grande de entregar as marmitas, eles começavam a reconhecer a gente na rua. Daí a gente ia passando, aí eles, as meninas da marmita, tá vindo, começava a vir atrás da gente pra gente poder entregar. E a gente tinha um momento que a gente prezava muito, não só entregar a marmita, mas às vezes conversar, às vezes ouvir uma história deles, porque, né, a gente sabe que são pessoas sozinhas, que são pessoas invisíveis para o resto da sociedade. Então, eles gostam muito de conversar, de contar as histórias, o que eles passavam, as dificuldades. Então, isso me marcou muito, uma coisa que eu vou levar para sempre. Momentos muito, muito bonitos que eu vivi no projeto. Imagina, tem alguém que tenha te marcado, que falou alguma coisa que você falou, essa pessoa nunca mais vai sair do meu coração? Sim, teve uma vez, estava muito frio, era um frio absurdo, tinha chovido bastante no dia também. E a gente foi entregar essa marmita. Um cara veio falar que ele tinha acabado de... Ai, gente, é muito triste. Ele tinha acabado de pegar uma comida que algum morador tinha colocado no chão para o cachorro comer. E ele estava com o cachorrinho dele. Ele pediu desculpa para o cachorro, porque ele para poder comer a comida que seria para o cachorro. Então, foi muito bonito. Ele rezou pela gente no dia, ele chorou bastante. Nossa, foi uma decepção de água, porque foi muito emocionante. Que bom saber que tem ajudado outras pessoas, né, Gui? E bom, Laís, falar desses casos agora, porque vale lembrar, né? A gente está às vésperas do início do inverno, né? A gente está no meio do ano. Esse ano tem feito frio, né? Já tem algumas semanas. Então, assim, vale a gente ter essa atenção também, né? Será que eu posso ajudar de alguma maneira com um trabalho como esse? Será que, às vezes, perto de casa tem alguém que está em situação de rua e, poxa, né, aquilo não vai mudar a vida da pessoa por completo, mas é um gesto. Numa noite de frio, se eu posso lá ajudar, né? Se eu tenho uma roupa, um cobertor, algo que vai ajudar aquela pessoa, vale a gente começar a pensar, né? Exatamente. Às vezes, vocês comentando aqui, eu até pensei, deixa um bilhetinho, igual ela falou que o morador deixou a comida pro cachorrinho, mas deixa um bilhetinho com um cobertor, um casaco. Olha, se você está passando frio, pode pegar uma blusa aqui. Porque a gente, quando troca estação, a gente sempre tira do armário, vê o que vai usar, o que não vai usar. E aquilo que pra você, talvez, não faça diferença, vai fazer diferença na vida de uma outra pessoa, né, Gui? Exatamente, é importante né? a gente ter esse cuidado para com o próximo. E você, meu amigo, tem alguma história com algum idoso? Porque a gente fala que os idosos, como eles já passaram por muitas experiências na vida, a troca é ainda maior, né? Eu lembro de uma senhora chamada Terezinha. E toda vez que a gente realizava a visita, ela vinha com poemas de gratidão. Todo mundo ficava em volta dela e ela lia. E ela se emocionava, que ela falou, passei a semana inteira preparando esse poema para vocês. E isso para mim foi bastante gratificante, porque eu dou meu tempo, mas eu recebo muita coisa também, né? Eu recebo carinho, amor. E é uma coisa que me marcou sempre. Ela veio a falecer recentemente, mas é uma memória que eu tenho dela, afetiva, e eu sempre levo isso para as visitas, da gente ser grato pela oportunidade de ajudar, porque os idosos vão retribuir de alguma forma pra gente. Que né? Essa fofa, visita. né?
Que fofa, Gui. Imagina, se chegar e sempre ter um poema te esperando. É carinho. Pois é, né? É carinho. Aí é a forma deles retribuírem aquilo que a gente tem falado desde o começo, né? De como a gente recebe de volta também. Isa, você teve alguma história que te marcou? Alguma pessoa que te marcou nessa caminhada? Sim, tenho várias, mas a mais recente é nesse novo projeto que eu estou liderando, no Educalis, a gente está desenvolvendo um evento que é para falar sobre acessibilidade na USP, que é um tema muito importante. A gente quer dar destaque para esse tema na universidade. E quando a gente começou esse movimento, eu recebi várias mensagens assim de alunos no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, falando como é importante isso que a gente está fazendo. Que legal. Então, é legal saber que a gente está trabalhando em algo para deixar a universidade melhor para as próximas gerações de estudantes que estão chegando aí. E fazer história também, né, Gui? Que daí, mais lá pra frente, você vai falar, olha, tem um dedinho meu aqui pra essa melhoria. Eu acho que isso deixa o coração o quê, Guilherme? Deixa o coração quentinho. Aliás, falando em deixa o coração quentinho, a diretora soprou uma coisa aqui. Eu preciso fazer uma correção pro povo não achar que eu tô perdido no tempo. Aí eu falei que a gente tá às vésperas do inverno. Porque, juro que na minha cabeça, o inverno começava agora 20 alguma coisa de julho, mas foi 20 alguma coisa de junho, né? Exatamente. Eu tô errando a conta, gente. Então já estamos no inverno, na estação mais fria do ano. E aqui já tá fazendo muito frio, porque eu falei, na minha cabeça, olha isso, né? Eu já tô aqui, gente, mas ainda não entramos no inverno. Não entramos ainda, né? Quando que vai começar? Eu errei, eu fui fazer a conta, eu errei, gente, mas foi isso. Então, mais do que nunca, o coração tem que ficar quentinho, não só o nosso, mas o das pessoas que mais precisam. Exatamente, a gente precisa lembrar de, tipo, meias, Gui. Cachecóis. Todo inverno, eu gosto de fazer tricô. É tipo uma terapia. Chega o inverno, eu gosto de fazer cachecol. Então, eu sempre junto cachecóis que eu já fiz e aí eu vou doando, porque eu acho que é uma forma de também ajudar. Com certeza. E a gente comentou aqui no começo do programa e queria saber de vocês também, talvez esse convite, essa provocação, né, que a gente falou das pequenas coisas. E passa por isso mesmo, né, Laís? Quer dizer, às vezes a gente fica sempre esperando a condição ideal, né? Então, a hora que eu conseguir doar muita coisa, a hora que eu conseguir fazer uma doação de dinheiro muito grande, a hora que eu puder estar todo dia num projeto. E às vezes uma pequena coisa, né? É um guarda-roupa que eu arrumei, é um dom, um talento que eu sei fazer uma coisa, eu posso fazer uma peça para doar para alguém, mas é uma só, mas já muda uma vida, né? Sim, claro, qualquer coisa, seja uma coberta que você não usa mais, ou até se você não tiver nada físico para doar, a maioria das entidades sociais a gente tem portas abertas, que é um dia que a gente tira para receber pessoas de fora que querem ajudar. Às vezes é um dia que você quer ir lá ajudar a gente a cozinhar, nem que seja picar uma cebola para fazer a marmita, mas você vai lá distribuir, fazer uma entrega. Foi assim que a Isa entrou no projeto, inclusive, que eu falei assim, vamos, amiga, que a fabricação estava sendo lá na nossa república, né? Aí eu falei assim, vamos, amiga, vai, entrega com a gente. Aí ela saiu para entregar, se emocionou, ficou tocada e nunca mais saiu do projeto. Então, às vezes, é só um dia que você quer ir lá conhecer os idosos, conversar, e dali você fica, você nunca mais sai. Fica para sempre. E uma coisa legal também, você que já pratica, já tem esse hábito tão bonito, convide seus amigos, né, Gui? Porque daí, às vezes, pode virar essa chavinha e o seu amigo entrar pro grupo também. Às vezes é o que falta, né? E aconteceu com a Isa. Imagino que deve acontecer com muita gente, né, Isa? Eu fui para acompanhar, fui para ver, para conhecer e acabei me apaixonando, não quis largar mais, né? Sim, quando a gente pensa em trabalho voluntário, a gente acha que precisa ter 10 horas por semana, se dedicar intensamente. É claro que a gente precisa se dedicar em algum grau. Sim. Mas com 1 horinha, 2 horinhas por semana, a gente já consegue fazer alguma coisa pelo próximo. E aí, por isso, a gente tem agora uma dica para você de casa, né, Gui? Exatamente. Que é o Dica do Dia. Oi, Lelê, oi, Gui, oi todo mundo que está acompanhando o Conectados pela Fé. Tudo bem com vocês? Pessoal, eu sou o Cris, eu sou jornalista, sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, mas hoje eu não vou falar de trabalho, não. Ou melhor, é trabalho, mas é trabalho voluntário. Em 2021 eu conheci uma ONG chamada Hamburgada do Bem. Desde então eu sou voluntário nela e é um projeto que mudou minha vida e que eu percebo que vem ajudando a mudar a vida de muita gente também. Não só na minha cidade, mas em muitas outras, porque ela é realizada em diversas outras cidades, capitais. É um projeto que ele não tem fins lucrativos, não é ligado à política e ele é voltado a crianças carentes. Crianças geralmente de 5 até 11 anos,
Essas crianças elas vão ter um dia muito especial. Os voluntários vão ajudar essas crianças a brincar, a se divertir. Essa criança pode fazer slime, massinha, pode brincar em inflável, em cama elástica. É muito divertido para elas. No almoço, a gente oferece hambúrguer e batata frita preparados por nós, voluntários. Então, no fim das contas, o hambúrguer é só uma desculpa que a gente usa para levar o amor, o carinho, para a gente voltar o nosso olhar para a criança. Então, é muito gratificante quando uma criança ela se diverte, quando ela, sabe, fica até cansada de tanto brincar. E no final do dia ela fala, tio, eu não sabia que hambúrguer era tão gostoso, eu nunca tinha comido um hambúrguer na minha vida. Então isso são coisas que mexem com a gente. Eu confesso que quando eu conheci o projeto, eu achei que eu fosse ajudar a transformar a vida de alguém, e na verdade eu saí com a minha vida transformada. Então fazer o bem é ter o coração sempre quentinho ali, né? A minha dica do dia é conheça outros projetos também e venha para a Hamburgada do Bem se você puder. Tchau, tchau! Um beijo para essa galera toda! Esse trabalho é muito especial, né, Gui? É muito legal, né, Lei? Eu particularmente admiro bastante. Pude gravar uma vez pelo jornalismo e ver de perto, né, um dia da Hamburgada do Bem. E você vê como as crianças ficam fascinadas, né? E, de novo, parece repetitivo, mas é porque passa sempre pelo simples, né? O que é simples para a maioria das pessoas, ou para muitas pessoas, que é ter um dia brincando, comer um lanche, um hambúrguer, uma batata frita. Faz diferença. Para aquelas crianças é a realização, às vezes, de um sonho, porque não consegue ir no shopping com a família, ou porque faz isso poucas vezes no ano. Então, aquele é um dia especial, um dia diferente. Então, ó, para todos vocês voluntários desse projeto... Beijo! Beijo e parabéns, viu? No coração de vocês. É muito legal a gente ver. E aí, aquilo que você falou do dom... Quem gosta de pintar para aprender a pintar o rosto das crianças, então você sempre vai encontrar algum lugar para você poder participar. É verdade, eu acho que isso aqui é o mais sensacional. O pessoal das brincadeiras nas brincadeiras, quem é bom na cozinha, vai na cozinha. Demais. Eu não sei cozinhar e eu não tenho tanto jeito com criança, mas tem uma pessoal da logística que pega carro e vai buscar material e traz material. Todo mundo acha um lugar, um espaço quando você encontra um projeto como esse, né? Com certeza. E um beijo especial pro Cris, que já trabalhou aqui com a gente, que faz parte da Hamburgada do Bem. Amigo, tem uma trajetória linda lá também. Você, viu? O Cris é outro cara que inspira muito, viu? Com certeza. Lê. E acompanhe essa galera nas redes sociais. Exatamente. Diga. Agora, a gente ainda quer conversar mais com os nossos amigos, temos alguns pontos aqui, eu quero entender com vocês. Já vou deixar uma pergunta para vocês irem pensando durante o intervalo, porque a gente está falando muito desse contexto da realidade das universidades, né? Dos universitários, pessoas que estão nessa etapa da vida. Será que as universidades também têm instigado isso ou podem oferecer para colaborar com os jovens? Quero que vocês já vão pensando nisso, enquanto a gente faz mais um intervalo, mas é coisa bem rápida, né, Lê? Rapidinho, é o tempo de tomar uma aguinha, não sai daí. Até já. Estamos de volta com Conectados pela Fé. Olha aí esse recado, né, Lê? É isso. Quando não souber o que doar, doe só metade, doe o que você tem, doe um sorriso, doe alegria. Isso já está faltando bastante nesse mundão de meu Deus, né? Exatamente, vai fazer diferença na vida de outra pessoa, você pode ter certeza. Então doe amor, doe alegria, não é, Dupra? Isso mesmo. E ó, agora a gente volta então com o nosso bate-papo aqui com os nossos convidados. Eu deixei uma perguntinha para eles irem pensando. Agora eu queria que vocês contassem pra gente. Laís, se você puder começar, quando a gente olha para o ambiente universitário, né? E a gente está aqui usando exemplos de jovens que estão nesse contexto. As faculdades, ou a experiência que você tem, pelo menos particularmente, costumam dar apoio para esse tipo de trabalho, para esse tipo de projeto? Ou, se não, há espaço para que as universidades, enquanto instituições, contribuam também com essas causas? Então, para ser sincera, a faculdade, como organização, no geral, não ajuda muito, não. A gente tem professores, sim, que ajudam a gente, mas a maior parte é os alunos pelos alunos. Sim. É a gente correndo atrás, a gente indo atrás do que tem que ser feito, a gente se organizando, chamando todo mundo, mandando e-mail, divulgando, postando nas redes sociais. É mais a gente pela gente mesmo. Então, assim, você precisa ter essa vontade, querer mesmo fazer e correr atrás. Porque se ficar esperando assim... Não vai. Cai do céu e às vezes a gente fica, né, aguardando esse empurrão, não alguém que vai chegar e puxar pela mão. Um sinal, um negócio assim, mas tem que pegar aí mesmo. E como você acha que as universidades, depois de assistirem esse programa, com um olhar mais sensível, podiam ajudar de alguma forma? Então, entender o que a gente está fazendo, reconhecer,
ver que aluno não é só bagunça, que aluno não é só festa, que a gente também quer fazer além disso, né? A gente quer entregar mais do que isso. E também não é só estudo. Porque, às vezes os pais mesmo, ou pessoas mais velhas que não estão tão conectados assim, acham que a gente só tem que ficar estudando. E, claro que é o principal, né? A gente está na faculdade para isso. Mas não é só isso. Se você ficar focado só naquilo e não ver os horizontes, né? Os centros acadêmicos que você pode fazer parte, as entidades que você pode fazer parte, você fica maluquinho na faculdade, que não é fácil, não. É uma válvula de escape também para o jovem, né? E que os jovens possam se inspirar nesses exemplos. Isa, lá no contexto da universidade onde você está, é um pouco diferente. A universidade, ela participa, ela está mais próxima a esses trabalhos sociais? Sim. Eu não faço faculdade na USP, eu faço no Unifateia. E por ser uma faculdade salesiana, que segue esses princípios, tem já isso como pauta de caridade. Então, existem projetos, sim. Tem o VIDES, que tem uma proposta semelhante ao que a gente faz na Flor de Lis. Só que eu reconheço que não existe tanto engajamento dos alunos como tem nas universidades públicas. Porque esse trabalho do Conselho das Repúblicas, tudo que essas ações que são desenvolvidas despertam no jovem a vontade de realmente fazer alguma coisa, se entregar em um projeto voluntário. Então, existe sim, mas com um pouco menos de engajamento que na USP, em outras federais, por aí. Olha só, então que sirva de exemplo para essa galera, né? Mexer, virar a chavinha, porque é importante. E na sua, quando você fazia? A minha eu faço ainda. Faz ainda. Olha, eu já te formando. Deus te ouça. Pensando no futuro, amigo. Tá chegando. A minha existe uma disciplina extracurriculares, né? Quando o aluno precisa desenvolver atividades fora da universidade, mas entra na mesma pauta que as meninas estão falando. Falta incentivo, falta sentar, conversar. Vamos movimentar um grupo de alunos para fazer visita em tal instituição. Incentivar mais, ser presente, né? Não só usar o nome e deixar lá, mas sim conversar, ver o que está precisando. Às vezes, fornecer um profissional qualificado para orientar os jovens, né? Porque a gente fica muito perdido, às vezes. Como a Isabelle falou, que existe programas dentro da universidade, mas não é tão forte quanto a USP. Eu também não estudo na USP, mas participo de um projeto da USP e eu vejo que a instituição em si não auxilia eles. É o projeto que se reestrutura e faz acontecer todas as atividades. Então, falta muito mesmo, assim, apoio, de sentar, conversar, ver a necessidade do projeto também para ajudar, né? Para fazer mais caridade para as pessoas. Arrasou. Laís, pode falar. Quando a gente pede por mais estrutura, não é financeira, é só de ter a faculdade, um docente por trás orientando, né, os projetos. É muito importante ter uma pessoa capacitada à frente também. Com certeza, né? Dá um outro peso também, muitas vezes, né? Então, às vezes, os jovens vão pedir uma ajuda, né, na prefeitura para um patrocinador e a gente, que já passou por alguma situação assim, sabe, né, que o jovem, ele, muitas vezes, infelizmente, acaba sendo descredibilizado nessa situação. Então, se você tem um professor, né, se você tem a instituição, tem alguém falando, olha, a gente está junto, a gente valida que esse projeto é sério, que isso faz a diferença, já dá uma tranquilidade a mais, né? Com certeza. Daí eu queria que você falasse para os jovens que estão nos assistindo que tem um exemplo, tipo o que você vive, que parte dos próprios jovens de correrem atrás, de mexerem os pauzinhos literalmente, para que eles não fiquem sentados no sofá esperando que alguém possa fazer. A hora que me chamarem, eu vou. Olha. Sim, gente, vamos agitar aí. A gente é jovem, a gente tá no momento mais assim, né? Mais a flor da pele das nossas vidas. É agora. Ajuda quem tá precisando. Se mexe aí da cadeira, levanta, faz alguma coisa. Vamos tentar enxergar além do nosso umbigo, né? Além do nosso
ciclo do social, porque tem muita gente precisando, tem muita gente sofrendo, e qualquer coisinha, não pensa, eu vejo muita gente falando assim, mas você tá aí entregando uma marmita para uma pessoa, amanhã ele vai estar com fome de novo. O que você fez? Mas, gente, só de você saber que você, naquele momento, você sabe que nessa noite a pessoa vai estar agasalhada, que ela não vai estar sentindo frio, que ela vai dormir mais tranquila, pô, dá um calorzinho no coração, igual vocês falaram. Com certeza. Importante a Laís falar isso, né? Porque, e a gente corre esse risco mesmo, Laís, porque um dia eu tive a oportunidade de ajudar uma pessoa nesse sentido e juro que eu fiquei pensando, não que a gente não até porque a gente não tem que se vangloriar mesmo pelo que fez, mas assim, eu fiquei com a cabeça pesada porque eu pensei, eu ajudei hoje, mas e amanhã? E aí a gente tem que ser provocado nesse sentido para o que a gente pode fazer para transformar, mas acho que isso que a Laís falou é a gente também entender de, pelo menos hoje, essa pessoa, ela pôde dormir de barriga cheia, né? Alimentada. Hoje eu consegui ajudar essa pessoa. Exato. Então, se amanhã outra pessoa também puder fazer o mesmo, a gente vai chegando longe, né? Saúde, minha amiga, tá tudo bem, tá tudo certo, acontece. É o frio, eu falei, né, gente? A gente já tá no inverno, isso, tá aí a prova. Conseguir segurar, é isso que acontece. E aí, Gui, a Carlinha preparou uma reportagem muito especial pra gente com o querido padre Júlio Lancelotti, que pratica e exerce um trabalho maravilhoso. Justamente nesse cuidado, né, com as pessoas em situação de rua. E a gente vai acompanhar agora, bora lá? Vamos lá. Quando falamos de caridade, falamos de doação. Doação de roupa, doação de alimentos, mas o mais importante, a doação de nós mesmos pelo nosso próximo. Para falar mais dessa doação, nós vamos conhecer o trabalho da Pastoral do Povo de Rua, aqui da Paróquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo, através do Padre Júlio Lancelotti. Para a gente falar dessa doação mútua, padre, eu queria que o senhor compartilhasse com o pessoal de casa, principalmente com os jovens, essa doação que vocês fazem, essa partilha que vocês fazem aqui através da Pastoral do Povo de Rua. Conta um pouquinho para a gente. Então, é conviver. A grande questão é conviver. E é conviver com eles sem querer sufocá-los, sem querer dominá-los, sem querer doutriná-los. Mas conviver, cantar com eles, rezar com eles, comer junto, partilhar o alimento. Eu estava agora numa festa junina com eles. Eles estavam felizes. Ganhamos agasalhos, partilhamos os agasalhos. Então é preciso a gente sair do narcisismo e ir para o altruísmo, olhar para o outro e perceber no outro a imagem de Deus. E hoje em dia a gente acaba ficando um pouco fechado, né? E a gente pensando nessa realidade dos jovens, eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho desse primeiro passo que os jovens podem tomar também para conseguir olhar mais para o próximo e abraçar eles e ajudar nessa caminhada, seja através de uma pastoral ou nessa vivência cotidiana também. Acho que principalmente na vivência cotidiana, eu diria, não discrimine ninguém. Não tenha preconceito, não seja homofóbico, não seja LGBTfóbico, seja uma pessoa que acolha todos, que fale com todos, que tenha alegria de viver. Em vez de se olhar no espelho, olha nos olhos dos outros. O melhor espelho são os olhos da pessoa com quem a gente fala. Eu sempre lembro de Dom Luciano Mendes de Almeida, que um dia perguntaram para ele: Dom Luciano, quem é a pessoa mais importante para o senhor? Ele falou: a pessoa mais importante para mim é aquela com quem eu estou falando. Que bonito. E eu acho que trazendo um pouquinho disso também, a gente tem um quadro no nosso programa que são jovens que inspiram. E eles inspiram justamente por isso, por olharem pelos outros. O senhor tem, assim, exemplos de jovens também que inspiram para a gente falar aqui de todas essas idades? O Papa Leão vai canonizar 2 jovens no dia 7 de setembro. Um é o Carlo Acutis,
que as pessoas parece que querem recortar o Carlo Acutis só para algumas coisas. E o Carlo Acutis tinha grande amor pelos moradores de rua. Ele carregava na mochilinha dele lanche para partilhar com os moradores de rua e roupas, e ele os visitava sempre. E o outro jovem que o Papa Leão vai canonizar é o Pier Giorgio Frassati. Inclusive tem a foto dele ali, do Carlo Acutis, 2 quadros bonitos. E o Pier Giorgio era alpinista, esportista, e ele tinha o coração voltado para os pobres, para os moradores de rua e para as pessoas da periferia. Então eu diria para os jovens que estão nos ouvindo, tenham um amigo morador de rua. Converse com o catador de material reciclável. Convide um desses jovens em situação de rua para comer um lanche. E não fique preocupado se ele usa alguma droga ou se ele faz isso ou faz aquilo. Seja amigo. A gente, para ser amigo, não pede atestado de antecedentes. Imagine se Jesus fosse pedir o nosso atestado de antecedentes para ser nosso amigo, nosso irmão, salvador e redentor. Então, a gente tem que viver aquilo que nós tanto dizemos, a graça. A graça de Deus é a gratuidade do amor. E esse ano, sendo o ano da esperança, a gente se coloca também nessa esperança de deixar essa sementinha no coração dos jovens, das pessoas que estão nos acompanhando. E como peregrinos, a gente tem essa função também, de caminhar junto deles, né? Caminhar, semear, não ter pressa de nada. Vive intensamente o momento que você está vivendo. Entenda o que é hoje a inteligência artificial. Ajude as pessoas a decifrarem o que a inteligência artificial está fazendo, detectar essas coisas. Os jovens têm muitos talentos. E como dizia São João 23, o jovem gosta da liberdade, da justiça e da verdade. Padre, obrigada pela partilha, por plantar essa sementinha no nosso coração. Amém. Deus abençoe. Força e coragem. Que bonito, que legal, Carlinha. Obrigado por trazer essa história. Nossos parabéns, né, para o Padre Júlio, que sempre traz atenção, traz à luz essa causa das pessoas em situação de rua, das pessoas em vulnerabilidade social, na maior cidade do país, e essa ainda é uma realidade tão dolorosa e que as pessoas não só muitas vezes ignoram, mas como parecem que tem alguns que têm prazer de desrespeitar, né, o direito dessas pessoas. Então, o que podem fazer para atrapalhar, atrapalham. Então, que bom que a gente tem pessoa ajudando e transformando, né? Exatamente. O Padre Júlio sempre um exemplo de inspiração para todas as idades. Né, Gui? Exato, assim como vocês, viu? Exatamente. O nosso programa já está chegando ao fim. Foi tão especial a gente entender um pouquinho mais do trabalho deles, você aí de casa, compartilhando com a gente através das nossas redes sociais também, os trabalhos que vocês exercem. E aí, olha só, a gente precisa das redes sociais, né, Gui? Exato, a gente colocou contato da Laís na tela já, né, diretora? A gente já mostrou, mas vamos então agradecer o Wesley pela participação e colocando aqui na tela para vocês de casa os contatos, principalmente o contato do projeto, que quem quiser fazer parte é só falar com vocês, né? O projeto está de portas abertas, ele é voltado para jovens, né, mas está aberto para todas as idades. Dou um tempo, né, para visitar um idoso ou qualquer outra pessoa. É muito importante para a vida e eu tenho certeza que você vai sair de lá super aquecido e uma experiência super incrível que tem que levar pro dia a dia. Seja sempre bem-vinda à nossa Muito casa, obrigada. viu? E mais uma vez, parabéns por esse projeto tão lindo e que sirva de inspiração. Se não tem um projeto assim na sua cidade, bora criar. Exato. Isa? Obrigado, viu, pela participação. A gente vai colocar o contato na tela também do Flor de Lis. E a mesma coisa, quem quiser conhecer mais, às vezes quer tirar uma dúvida para saber como é que eu posso trazer para minha cidade um projeto parecido ou uma maneira de ajudar, é só falar com vocês. É isso aí, a gente está à disposição. Para quem é de Lorena e região, estudante universitário, de 6 em 6 meses, de 6 em 6 meses a Flor de Lis abre o processo seletivo, então... Legal. Agora, a gente aceita alunos de outras instituições, então participem. É muito importante, não só pela parte do trabalho voluntário em si, mas para você se desenvolver competências técnicas, aprender uma função.
sejam voluntários. Perfeito. E contem conosco. Muito obrigada pela participação de vocês. O nosso programa já chegou ao fim. Chegou ao fim, viu? Obrigado mais uma vez. Sejam sempre bem-vindos aqui à nossa casa. Lê, obrigado pela companhia mais uma vez. Um beijo, meu amigo. Você aí de casa, muito obrigada. Até me perdi aqui nas câmeras pela sua companhia. Sábado que vem a gente espera vocês com o coração quentinho. Fiquem com Deus. Beijo!